Nós já tivemos mais de 85 mil pessoas que foram abordadas nas barreiras sanitárias. Algo super importante, porque além dessa questão de você ter a possibilidade de verificar sintomáticos e fazer o teste, como aqui no terminal, se houver sintomático já vai aqui para a ambulância fazer o teste de PCR, ou seja, a gente está cada vez mais aprimorando o atendimento, mas tem algo fundamental, que é uma questão psicológica e cultural, das pessoas chegarem em São Paulo, todas sendo abordadas, medição de temperatura, álcool gel, fazer o relatório, onde a gente tem todos esses dados guardados e cadastrados. Isso dá uma sensação muito importante para que as pessoas entendam que a pandemia não acabou. Isso é importante, que as pessoas tenham essa sensação da preocupação, que a cidade de São Paulo está preocupada. Então isso é algo que tem uma importância psicológica fundamental no processo de combate à pandemia. A gente está continuando nesse processo da barreira sanitária, acreditamos nesse processo. Foi a cidade de São Paulo que sugeriu essa barreira para o ministro da Saúde, através do nosso secretário de Saúde, que logo foi aceito, e continuamos firmes nessa batalha de vacinar, manter os leitos, para ninguém ficar sem leito, e também de fazer a barreira sanitária. Apenas complementar que, ao lado da questão das barreiras sanitárias, prefeito, nós já vimos há mais de 30 dias, todas as segundas-feiras, nós enviamos 250 amostras de testes Covid positivo colhidos em toda a cidade. Esses testes é feito sequenciamento genético por parte do Instituto Butantan, do Instituto Adolfo Lutz e também do Instituto de Medicina Tropical. E nós, na semana passada, concluiu-se o estudo de todos esses testes enviados a esses institutos, e nós não temos, nesse momento, a circulação da variante indiana na cidade de São Paulo. 97,14% da circulação no sequenciamento genético realizado é da P1 de Manaus, né? E o restante 2% de outras variantes, como a do Reino Unido e outras agregadas aí à variante P1 de Manaus. Então, felizmente, até agora, nós não tivemos um caso suspeito, mas o caso deu negativo. Então, nós não temos, neste momento, a circulação da variante indiana na cidade, o que não significa que a gente tenha que baixar os cuidados, ao contrário, manter todos os cuidados, né, da vigilância sanitária, as medidas de não aglomeração, de uso de máscara e todo esse processo que o prefeito Ricardo Nunes acabou de colocar, que são os da barreiras sanitárias, que tem sido muito eficiente aqui na cidade de São Paulo. Se o senhor permite, eu queria que o senhor falasse a respeito do anúncio ontem do governador. Vai ser possível, de fato, cumprir com esse cronograma vacinal? Eu sei que é uma meta que foi anunciada ontem, população adulta, pelo menos a primeira dose até o dia 15 de setembro. Como é que está funcionando a entrega de vacinas e, se faltar, o que vai ser feito? É um cronograma, digamos, ousado, se é que assim pode se dizer. Bom, nós começamos, inclusive, o prefeito Ricardo Nunes anunciou semana passada a antecipação da vacinação das pessoas com 58 e 59 anos, que começa hoje na cidade. São cerca de 200 mil pessoas. Depois, na quarta-feira, então, o cronograma anunciado pelo governo do estado, onde nós devemos vacinar pessoas acima de 50 anos, né? Nós já tínhamos previsto a vacinação de 55, 56 e 57 anos também na quarta-feira. O importante é que essa é uma faixa etária economicamente ativa na cidade, né? E são exatamente o contingente de pessoas que estão circulando. A outra coisa importante, na variante, na segunda onda deste ano, que foi março e abril, as principais pessoas, a principal faixa etária afetada pela segunda onda foi o chamado jovem adulto entre 25 e 55 anos, o que se reforça ainda mais a necessidade da vacinação dessa faixa etária, né? O Ministério da Saúde anunciou 38 milhões de doses para o mês de junho, 180 milhões de doses até setembro, e depois de setembro até dezembro, mais 290 milhões de doses. Acho que com isso
é possível fazer um planejamento. Obviamente vai ser um desafio muito grande, porque a escala desses grupos em São Paulo, na cidade, é muito grande, né? Mas a gente está preparado para poder fazer esse processo de vacinação e encerrarmos aí até o 15 de setembro a vacinação de todo mundo com mais de 18 anos. Secretário, bom dia. Quanto à xepa da vacina, esse avanço de fases, haverá alguma mudança nesse cronograma da xepa? As pessoas continuam indo buscar uma tentativa de vacinação nos postos de saúde de São Paulo e acabam não conseguindo justamente por causa dos grupos prioritários. Esse avanço de fases também gera alguma mudança? Não, a famosa dose remanescente, a xepa, tem sido muito importante na cidade. A gente tem vacinado uma média de 1.800 a 2.000 pessoas todos os dias, né? Então nós vamos manter esse procedimento, né? Neste momento nós estamos ainda priorizando as pessoas com mais de 18 anos que tenham comorbidades e também os estagiários que estão nos cursos de saúde na cidade. Nós vamos manter isso. Logo que complementarmos esses grupos, o prefeito deve anunciar os novos grupos que a gente vai incorporar na chamada xepa. Mas a gente mantém a xepa, sim, mantém a dose remanescente, porque isso evita da gente ter desperdício de vacina. Secretário, quarta-feira, por exemplo, começa o grupo 60 do setor, 50 a 59 anos, conforme a antecipação do governo, chegou dentro dessa faixa etária, toma vacina, eles vão vacinar normalmente. Tem voto para isso. O prefeito está dizendo ele vai ser vacinado também. Não, toma normalmente, a única exigência continua sendo a questão da comprovação de residência. Agora, como são pessoas que não têm comorbidades, não estão nem dentro de nenhum grupo prioritário, a única exigência é a do comprovante de residência. Prefeito, só uma pergunta, se me permite. Hoje teve uma manifestação de ex-funcionários de empresas de ônibus referente à demissão da empresa no próximo terminal do governo. Eu quero saber do senhor se haverá algum tipo de subsídio à SP Trans no resgate das empresas de ônibus que estão sofrendo esse problema por causa da pandemia. Existe esse planejamento de algum subsídio? Se houver, qual seria o impacto aos cofres da cidade? Subsídio, só para vocês terem uma ideia, em 2012 eram de 960 milhões de reais. Quando o governo que entrou em 2013 terminou o seu governo em 2016, terminou em 3 bilhões de reais. Tanto é que no último ano eles não pagaram 300 milhões e ficou para o governo seguinte, que iniciou em 2017. No ano passado também superou os 3 bilhões. Agora existe uma solicitação da ordem de 4 bilhões e 200 milhões, onde eu já tive uma reunião essa semana com a equipe da SP Trans, fazendo alguns ajustes, porque a cidade de São Paulo ela não comporta pagar 4 bilhões de subsídios e nós não iremos pagar 4 bilhões de subsídio. Quanto será? Pode ser 2 bilhões e 800, pode ser 3, mas certamente não será maior do que o ano passado. Alguns ajustes terão que ser feitos, né? A reserva técnica de 8% pedir para cair para 6%. Existe uma questão com relação à sobreposição das linhas para a gente poder fazer essa correção. Ou seja, existe uma série de medidas, eu não vou destacar todas porque a gente ainda está em negociação, uma negociação dura, firme da Prefeitura de São Paulo em defesa da cidade, que a gente entende que os concessionários são parceiros da cidade, mas tem que haver uma compreensão que a gente não pode sangrar os cofres públicos porque a gente tem muitas ações para fazer nas outras áreas. Por exemplo, a gente teve uma pressão orçamentária da saúde esse ano de 2,2 bilhões a mais por conta de todas as necessidades de ampliação de leitos e de vacinação. Mas, enfim, a saúde financeira da cidade está sendo muito bem cuidada. É um tema que eu particularmente conheço bem, fui relator várias vezes, né? Mas estamos dialogando, conversando. Eu tenho certeza que vai ter a compreensão dos nossos parceiros, que são os concessionários do transporte.